Aproximando-nos à festa de Cristo Rei e ao fim do ano litúrgico, o Evangelho nos apresenta palavras misteriosas, palavras proféticas, palavras que, por ser misteriosas, querem revelar algo que nunca poderemos compreender completamente, mas não algo escondido, algo que realmente exige uma profunda compreensão e uma busca contínua para que possamos atualizá-las na nossa vida de forma concreta. Aparentemente, nós ouvimos falar de catástrofe. Lemos no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 24 até 32. Naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer. A lua não brilhará mais, as estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Parecidas são as palavras da primeira leitura de Daniel. Será um tempo de angústia como nunca houve até então, desde que começaram a existir as nações. Mas, e aqui a novidade, aqui o anúncio da boa nova. Existe um tempo, existe uma graça. Está encerrado atrás desta aparência de tristeza, de luto, de destruição, a grande realização da promessa do Senhor. Mas, neste tempo, teu povo será salvo. Os sábios brilharão como firmamento, brilharão como as estrelas por toda a eternidade e por toda parte. Da mesma forma, no Evangelho existe como uma porta que se abre para o céu, para a glória, para a revelação da boa nova, pois o Evangelho sempre é uma boa nova para nós. Nada de medo, nada de terror, nada de angústia. Então, vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra. Que lindo! Sempre o Senhor nos dá palavras de esperança. Esse trecho não fala tanto ou não apenas do fim dos tempos, mas fala do fim no sentido da finalidade do tempo, do sentido do tempo. Ele fala daquilo que está na origem, daquilo que está no fim e daquilo que é válido para nós hoje. E, de fato, este final do Evangelho de Marcos nos conecta diretamente com as primeiras palavras que Jesus proclama no seu Evangelho e que lemos no capítulo 1, versículo 15. O tempo se cumpriu. O reino de Deus está perto. Arrependam-se, acreditem no Evangelho. É fantástico poder ler este trecho que nos relata algo que dá sentido pleno à existência do universo, aquilo que nós esperamos como realização da grande promessa da vitória, do triunfo de Cristo na história e na eternidade, com este espírito de confiança e de alegria. Não é por acaso que no trecho paralelo de Lucas, que nos fala a respeito do fim dos tempos, nós lemos o convite muito claro e muito forte. Levantem-se então, ergam a cabeça quando verão acontecer todas estas coisas, pois a vossa libertação está próxima. Às vezes nós usamos esta expressão, sobretudo na Itália, é o fim do mundo, para dizer uma coisa legal demais. É o fim do mundo. Como dizer, nós entendemos que este mundo não nos basta, que nós somos feitos por uma vida que não passa. Então vamos tentar ler de forma concreta este trecho nos 4 níveis de interpretação que ele providencialmente apresenta. O primeiro nível, o trecho fala da destruição de Jerusalém, um fato histórico ligado à geração do tempo de Cristo. Pois, como sabemos, nos anos 70, pouco depois da morte de Cristo, acontecerá a destruição de Jerusalém e a conquista por parte dos romanos da Palestina. Este tempo marcará também o começo da expansão do cristianismo. E, de fato, há esta passagem entre o Antigo e o Novo Testamento. É uma mudança histórica de quem este trecho de Marco relata. O segundo nível de compreensão é o começo do mundo novo que acontece com a morte de Cristo na cruz. De fato, nessas palavras desse sol que vai se escurecer, terremotos, nós vemos sinais que aconteceram na hora da morte de Cristo. Este parto de um novo nascimento,
E todo parto comporta dor, ma soprattutto comporta alegria de uma vida nova que nasce. Uma alegria que nos faz esquecer de tudo aquilo que se passou anteriormente. Capítulo 13 precede, como é lógico, o capítulo 14, 15 e 16 do Evangelho de Marcos, que relatano a morte, paixão e ressurreição de Cristo. Foi aí que nós vimos o Cristo que veio na sua glória. Qual glória? A glória de um Cristo, de um Deus que morre para nos salvar. Aquela glória que o centurião reconhecerá na cruz, vendo como ele morreu, disse verdadeiramente este era o Filho de Deus. E quando as trevas envolveram a terra na hora da morte de Cristo, se evidencia a verdadeira luz de Cristo crucificado, Salvador da humanidade. E quando se fala ainda no Evangelho dos anjos que serão enviados, nós podemos reconhecer a característica da Boa Nova, que é o anúncio exatamente do querigma da paixão, morte e ressurreição de Jesus, por amor nosso, para nos salvar, para o resgate da nossa vida de pecadores. E os anjos caracterizam este anúncio, os anjos que anunciam a Maria o nascimento de Cristo, os anjos que anunciam a Maria Madalena a ressurreição de Cristo, os anjos que convidam os apóstolos, depois da ascensão, a não ficar olhando para o céu, mas para ir e anunciar a grande alegria da salvação que se consumiu na cruz. Interessante que a palavra apóstolo significa exatamente anjos, mensageiros, enviados. E foi aí que eles foram da extremidade da terra para anunciar a salvação de Cristo. O terceiro nível de interpretação deste trecho nos fala exatamente dos acontecimentos finais, do fim dos tempos. O que aconteceu para Cristo acontecerá para todos, para todas as coisas, para o céu e para a terra. E aqui o anúncio maravilhoso do final do Evangelho. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão. E aqueles que vivem na palavra, aqueles que acolhem a palavra, também não passarão. Como lemos na primeira leitura, brilharão eternamente, por toda a eternidade, como as estrelas. E chegamos aqui ao quarto nível de interpretação do Evangelho. Estes níveis se entrelaçam continuamente. Diz Jesus, não passará esta geração até que tudo isso aconteça. Quantas gerações já leram este trecho do Evangelho? Quer dizer que tudo isso vale para todas as gerações. Quando Jesus diz que ninguém conhece o dia e a hora, nós entendemos que Jesus quer nos dizer, esta é a hora, agora é a hora de poder entender que a nossa vida se cumpre todas as vezes que nós acolhemos o Cristo. Não por acaso nos aproximamos do Advento, somos convidados a acolher o Cristo que vem ao nosso encontro. Melhor ainda, a ir ao encontro daquele que vem ao nosso encontro. Como os judeus gostam de definir a palavra conversão, shub, que significa exatamente isso, ir ao encontro daquele que vem ao nosso encontro. Ele nos precede continuamente. Aí precisa que caia nos pontos de referência as nossas falsas seguranças, tudo aquilo que até hoje direcionou nossa vida. E aqui o sentido do sol que vai se escurecer era a referência para o horário do dia. A lua, a referência das estações, dos meses. As estrelas, que era a referência para os navegantes do direcionamento do próprio caminho. O nosso direcionamento tem que ser marcado pela palavra de Cristo. É necessário muitas vezes que entrem em crise todas as nossas falsas seguranças para que possamos realmente encontrar em Cristo o único caminho, a nossa certeza e a nossa alegria. Ter medo então, medo de quê? De um juiz que morreu para nos salvar. Medo do poder do Filho do Homem, enquanto o poder do Filho do Homem é perdoar os pecados. Anunciamos a alegria do Evangelho, anunciamos a certeza que Ele nunca nos desampara e que nada pode nos separar do seu amor. Escrevia um poeta italiano, quando o poder do amor superará o amor pelo poder, a vida será renovada. Isso a começar de mim.
quando o poder do amor, a certeza do amor, a busca do amor, a busca da palavra que não passa, que planifica a minha vida, superará o amor pelo poder, a vida ao meu redor também será renovada. É muito bonito poder então, com alegria, ir ao encontro do Cristo que vem, reconhecer o Cristo, poder pedir esta grande graça, a graça de enxergar o Filho do Homem, vendo nas nuvens, enxergar o Filho do Homem que na cruz padece por mim, enxergar o Filho do Homem que no irmão se torna presente na minha vida e que vem me visitar. Não por acaso, no capítulo 25 de Mateus, nós lemos que o julgamento final se dará sobretudo nisto, a capacidade de enxergar no pobre que me visita o Cristo vivo, que precisa de ser alimentado, de ser revestido, de ser visitado, de ser curado, de ser cuidado, de ser acolhido. Na carta que o Papa escreveu a respeito da Jornada dos Pobres que hoje celebramos, ele cita um padre italiano que dizia exatamente o seguinte: eu nunca contei os pobres, porque eles não podem ser contados. Os pobres se abraçam, os pobres não se contam, os pobres se acolhem. A plenitude do tempo, a plenitude do meu tempo, o tempo que se cumpre, se realiza exatamente quando, vivendo a palavra, reconheço Cristo no pobre. No Natal que se aproxima, o Verbo se faz carne e sabemos que logo depois a carne se fez pão. E por isso que a Madre Teresa sempre diz que ao celebrar a Eucaristia, adorar a Eucaristia, temos que pedir uma graça, que a Eucaristia abra os nossos olhos para depois reconhecer o Cristo vivo nos nossos irmãos. Na Eucaristia, ela diz, Cristo se dá para nós. Nesta missa que hoje celebramos, mais uma vez, ele vem ao nosso encontro e se dá totalmente no seu corpo, no seu sangue, por amor, para que nós possamos, depois da Eucaristia, sermos a Eucaristia para os irmãos e amar os irmãos e dar a vida plenamente para eles. Qual é, então, o dia e a hora? Agora. Agora é o tempo que nós queremos planificar a nossa vida com aquilo que não passa, a sua palavra vivida em nós, feita carne na nossa carne, pois o céu e a terra passarão, mas aqueles que vivem na palavra permanecem para sempre e viverão eternamente com Cristo Senhor. Termino com uma experiência muito forte que nos aconteceu no primeiro Natal da nossa vida de comunidade. A nossa ceia de Natal era muito pobre, tínhamos só pão duro e tomates meio estragados que transformamos em pizzetas. E preparamos com muito carinho. A nossa mesa era uma caixa de papelão, as cadeiras, caixas de fruta que encontramos nas ruas de São Paulo. E sentimos o desejo de pedir a Deus uma graça, que Ele pudesse nos visitar naquela noite e que pudesse um pobre bater a nossa porta para sentir que Cristo se fazia presente no meio de nós, naquele Natal, de forma concreta, pois sabemos que todas as vezes que fazemos alguma coisa para um pequenino é para o Cristo que o fazemos. E de repente bateram na porta. Era um mendigo, subiu, nós estávamos no 6º andar de um prédio no centro de São Paulo que nos emprestaram naquela época, e quando chegou, convidamos para sentar conosco à mesa e antes lhe oferecemos um banho, roupa limpa, e a porta do banheiro dava na sala onde nós estávamos reunidos. Ele entrou no banheiro para trocar-se de roupa, para tomar banho, mas não saía mais. De repente ficamos preocupados, então fomos bater na porta, ninguém atendia. Batemos novamente, nenhum sinal. Pensamos que tivesse passado mal, abrimos a porta. Encontramos toda a roupa suja, dobrada num canto, no piso do banheiro. Mas do pobre e da roupa limpa que demos não tinha mais nada. Aí ficamos muito tocados. Ele não podia ter saído pela porta, nem pela janela no 6º andar de um prédio, ainda mais com basculantes. E entendemos que naquela noite o próprio Cristo realmente tinha nos visitado, quem sabe, talvez os anjos, como diz Paulo, que às vezes, acolhendo irmãos, acolhemos anjos sem perceber. Ficamos profundamente comovidos. Entendemos que a grande graça da nossa vida está na acolhida daqueles que aparentemente vêm para pedir, mas na verdade são os nossos maiores benfeitores.
aqueles que nos dão oportunidade de colocar nossos dons e nossas riquezas no céu, onde os ladrões não podem roubar, onde a ferrugem não pode corroer. Que Deus te abençoe neste domingo e te dê a graça de não ficar a olhar nas nuvens esperando o fim dos tempos, mas fazer da tua vida uma maravilha, uma vida que se fixa na eternidade para alegrar o coração do Pai. Que o Senhor te abençoe e te guarde e te conceda um domingo de graça, na paz e na misericórdia do Senhor.